entendimento do campo elétrico. Deixa eu dar boa noite aqui para os participantes. Arthur Felipe, Francisco. Boa noite, professor. Boa noite. Isabela, Julian, Maurício, Pedro Henrique, Samuel Oliveira. Boa noite. Boa noite, Tiago Laureano, Vitor Davino, Wesley. Boa noite, professor. Chamar. Tudo bom? E aí, o teste lá, hein? Vocês deram conta de fazer o... Tem um teste que é para hoje, não tem? Tem. Eu fiquei com dúvida em uma questão lá, professor. Vamos fazer assim, eu vou fazer aqui, porque algumas das questões, elas são coincidentes aqui no que a gente vai fazer e o que tem lá. E algumas são parecidas, não são iguais, mas são parecidas. Aí eu vou fazer e, se quiserem, eu posso fazer alguma que ficou em dúvida lá também, tá? Ok? Vocês assistiram as videoaulas? As videoaulas lá, me parece que é do Bruno Jefferson. Eu assisti só algumas, não cheguei a ver todas não. Só as que eu fiquei com mais dúvida assim na matéria. Sim. Às vezes é muita videoaula, né? Aí fica difícil de assistir. Mas, à medida que os dias forem passando, tentem assistir uma de vez em quando, para poder ir acompanhando o material, né? Beleza? Vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou compartilhar o PowerPoint. Aliás, esse aqui. E eu vou desligar minha câmera aqui, porque tá meio... O sinal da internet hoje tá meio complicado, sabe? Aí eu acho que com eu desligando a câmera aqui, diminui um pouco a instabilidade, sabe? Em caso de dúvidas aí, eu não vou estar vendo o chat aqui, não. Aí, se vocês puderem falar aí, melhor, tá? Vocês estão me ouvindo aí bem? Como é que tá os acessos? Mas isso é temporário. Tudo ok? Então tá. Hoje a internet está um pouco complicada aqui em casa. Tá travando um pouco, professor. Não sei se é aí ou aqui. Aqui eu diminuí um pouco as coisas aqui para poder justamente evitar. Aí eu vou fechar aqui o Canvas também, porque para ficar mais fluido. Bom, vamos tentar, né? Nós vamos aqui com a definição de campo elétrico. A gente, na verdade, começou isso na última aula, né? Aí o campo elétrico vai ser uma maneira de mediar a interação entre objetos, né? A interação elétrica. Então, o campo elétrico é um mediador da interação elétrica. Um objeto carregado, ele vai gerar em torno dele um campo elétrico. Esse campo elétrico vai interagir com qualquer outro objeto carregado que esteja nas proximidades desse objeto carregado. Essa é a lógica, né? Para definir o campo elétrico, a gente usa uma carga de prova,
A carga de prova, ela tem, um objeto carregado positivamente, ela é positiva, e é um objeto extremamente pequeno. As dimensões dele são desprezíveis, tá? Essa é a lógica da carga de prova. Aí lembro que a gente discutiu um pouco sobre carga de prova e carga pontual, né? A carga de prova é um objeto, é uma carga pontual. Mas nem sempre uma carga pontual é uma carga de prova, tá? Em princípio, a carga de prova ela deve ser uma carga pontual, né? Que tenha dimensão muito pequena e é carregada positivamente, né? Mas nem toda carga pontual vai ser uma carga de prova. Já visto que tem cargas pontuais que serão carregadas negativamente. A gente elabora um pouco mais, principalmente a questão da carga pontual. Vocês vão ver que é uma definição abstrata, né? Naturalmente que um objeto extremamente pequeno carregado pode ser pensado como uma carga pontual, né? Mas o quão pequeno, né? Essa é a questão. O quão pequeno vai depender da distância que você esteja do objeto, né? Então, por exemplo, planeta Terra, né? Se é um objeto carregado, né? A grande distância dele pode ser considerado como uma carga pontual. Ok? O campo elétrico, então, ele vai ser definido com uma força elétrica que atua sobre essa carga de prova, dividido pelo valor da carga de prova. Essa é a definição do campo elétrico. É uma grandeza vetorial, observa, né? É uma grandeza vetorial. E ela tem módulo, direção e sentido, então, né? O módulo dele, o módulo do campo elétrico, né, pode ser calculado desse jeito, né? O módulo do campo elétrico vai ser igual ao módulo da força dividido pela carga, que é zero, né? Essa força aqui é a força que atua na carga Q0 devido à carga Q. Então, esse é o campo elétrico gerado pela carga Q maiúsculo, né? Então, imagina uma carga Q maiúsculo aqui, ela gera em volta dela um campo elétrico. Esse campo elétrico tem essa intensidade, né? Então, isso aqui é a intensidade do campo elétrico, mas ela tem direção e sentido. O campo elétrico tem direção e sentido também, né? A direção e o sentido, elas ficam bem representadas usando-se o conceito de linhas de campo. A linha do campo, né, vai fornecer uma visualização adequada para tanto a intensidade do campo elétrico quanto a direção. Pode-se dizer que o vetor campo elétrico é tangente a uma linha de campo. Então, se a gente tem uma linha de campo assim, ó, o vetor campo elétrico é sempre tangente. Nessa região aqui, ele está nesse sentido. Nessa região aqui, ele está nesse sentido. Na linha de campo. Eu posso desenhar uma linha de campo assim. Aqui, ó, o campo elétrico ele é tangente. Essa é uma representação muito boa para o campo elétrico, tá? Então, quando o campo elétrico é curvo, assim, agora o campo elétrico pode ser reto, assim, né? Aí a tangente é a própria reta, né? A linha de campo pode ser assim, né? Então, vai ser a própria reta. A intensidade do campo elétrico é proporcional à densidade de linhas de campo nessa região, tá? Então, se eu pegar e conseguir estimar a densidade de linhas de campo numa certa região, eu tenho uma estimativa para o campo elétrico. Naturalmente que se eu tiver a intensidade do campo elétrico também, naturalmente que eu vou construir as linhas de campo de tal forma que tenha uma proporcionalidade
a densidade dessas linhas de campo em relação a esse campo elétrico. As linhas de campo, elas serão representadas saindo das cargas positivas e entrando em cargas negativas, tá? Sempre. Então, por aí, aqui, ó, é o exemplo de uma carga pontual Q positiva. Então, o campo elétrico está divergindo. Aqui, o que eu vou pensar dessa carga pontual? Que é um objeto extremamente pequeno carregado, ou então, que é um objeto macroscópico, não tão pequeno assim, mas que eu estou observando ele de uma grande distância. Uma terceira possibilidade para carga pontual é quando o objeto é simétrico, especificamente, esfericamente. Se o objeto for esfericamente simétrico, ele não precisa ser pequeno. Se for uma esfera perfeita, eu posso estimar o campo elétrico em qualquer região da esfera, em qualquer região em torno da esfera, considerando que ele é uma carga pontual. E observa que quando a carga é pontual, é como se a carga estivesse no centro da esfera. Isso vai ser importante depois. Então, a representação do campo elétrico para uma esfera perfeitamente simétrica, carregada positivamente, vão ser linhas divergentes desse jeito assim, né? Se afastando do centro da esfera. Tá? Observa que, como é que a gente pode chegar nisso? Pegando uma carga pontual, né, por definição, ou melhor, uma carga de prova, por definição positiva, e aproximando dessa esfera carregada positivamente. Observa que em qualquer ponto que eu chegar com esse objeto carregado positivamente aqui, a força sobre ele vai ser de dentro para fora, ou seja, divergente, apontando para fora, radialmente para fora, ao longo do raio, né? Então a gente representa as linhas de campo com a carga pontual desse jeito. Para uma carga pontual negativa, é o contrário. As linhas de campo vão apontar para o centro do objeto. Como se toda a carga estivesse concentrada no centro do objeto, qualquer que seja a dimensão dele. Né? Então, se a gente pensar numa carga, um objeto esfericamente, né, carregado negativamente, observa que aqui tem uma questão curiosa, né? Observa que a carga elétrica, se esse objeto for um objeto metálico, um condutor, a carga elétrica, depois nós vamos ver, ela fica na superfície do material. Entretanto, as linhas de campo e o cálculo do campo podem ser feitos em relação ao centro do objeto. As linhas de campo, elas serão radiais, assim. No caso aqui, apontando para dentro. Né? Apontando para dentro, assim. Como se toda a carga estivesse bem no centro do objeto. Isso é curioso, né? Para carga pontual, assim, né? Mesmo para objetos metálicos, condutores. Né? Bom, vamos analisar, então, o campo de uma carga pontual. Como é que a gente vai calcular o campo de uma carga pontual? Bom, eu vou calcular aqui o campo de uma carga pontual Q, né, a uma distância R. Observa que é bem simples aqui o raciocínio, tá? Eu vou pensar o seguinte. A carga pontual, eu vou pensar que ela é carregada positivamente. Então, imagine um objeto carregado positivamente, assim. Né? Observa que o campo elétrico,
se eu falar que é uma carga pontual, toda a carga está concentrada no centro do objeto. Então, eu posso desenhar as linhas de campo daquele jeito, ó, radial, divergentes, assim. A carga, ela é concentrada no centro, então essas linhas, elas são simétricas, é exatamente igual de um lado e de outro. Naturalmente que eu vou ter dificuldade de fazer aqui exatamente igual, mas imagina que está tudo igual aqui, tá? Essas linhas todas aqui, elas são simétricas, de um lado e de outro aqui do objeto. Tá? Então, isso aqui é uma representação do campo elétrico para carga pontual. Bom, mas e como estimar o campo elétrico aqui? Bom, o módulo do campo elétrico, a gente já falou sobre isso. O módulo do campo elétrico vai ser calculado com uma força que atua na carga de prova, Q0, devido à carga Q. Isso aqui é o módulo, tá? Estou pegando o módulo da força, porque eu vou calcular o módulo do campo elétrico. Dividido pela carga de prova. Essa é a definição. Mas observa, como é que é a força que atua devido à carga Q? Isso aqui é assim, ó, K0 sobre a distância ao quadrado. Então, a carga de prova, imagina que ela esteja aqui assim, ó, é o Q0. Por definição, ela é positiva. Então, a distância dela ao centro aqui, ó, é o R. R minúsculo. Isso aqui é a distância R. É o campo de uma carga pontual que a gente está calculando. Aí, como a distância é R aqui, ó, eu vou escrever. Observa que eu vou poder escrever o módulo elétrico usando isso aqui, ó. Então, em cima eu vou colocar K, Q0 vezes Q sobre R ao quadrado e vou dividir isso aqui por Q0. Observa que aqui, ó, ao invés de escrever desse jeito, que ficou esquisito, eu vou escrever assim, ó. Aqui eu escrevi a força, ó, K, Q0, Q sobre R ao quadrado. E vou multiplicar aqui por 1 sobre Q0. Que é isso aqui, ó. Observa que, desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó, eu posso cortar o Q0. Ó. Ou seja, o campo elétrico, uma carga pontual, tem módulo de Q sobre R ao quadrado. Tá vendo? Desaparece o Q0. Tá? Esse é o campo elétrico de uma carga pontual. O campo elétrico tem unidade de Newton por Coulomb, tá? Quer ver? Acho que eu esqueci de falar aqui. Newton por Coulomb, ó. Tudo bem até aí? Esse aqui é o campo elétrico de uma carga pontual, tá? Em qualquer lugar do espaço, tá? Então, observa que o campo elétrico de uma carga pontual, ele cai com a distância com 1 sobre R ao quadrado. Né? O campo elétrico da carga pontual, imagina a carga pontual aqui assim. Ó, né? E imagina que você vá
estimando o campo elétrico a cada vez distâncias maiores ao longo desse raio aqui, colocando aqui nas redondezas dessa carga aqui, uma carga de prova que é zero. E observa que se a gente fizer o gráfico do campo elétrico versus o R, que é a distância, essa distância aqui, ó, cada vez, quanto maior for a distância, menor vai ser o campo elétrico. Ele vai cair assim, ó, com 1 sobre R ao quadrado. Do mesmo jeito que a força elétrica cai com 1 sobre R ao quadrado sobre a carga de prova ali. Cai assim. Ok? Então, observa que essa estimativa do campo elétrico aqui para uma carga pontual, ela vai servir para quê para nós? Porque na prática não existe uma carga pontual, né? Mas para que vai ser? Ou na prática, não há como usar a carga pontual. Vai servir para a gente estimar o valor do campo elétrico para grandes distâncias do objeto. Eu posso calcular o campo elétrico desse jeito, para qualquer um deles. Porque a grandes distâncias, qualquer objeto faz carga pontual. É claro que o que é grande distância, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma chapa metálica carregada de 20 centímetros, né? De uma chapa, tipo uma folha A4, 20 por 15, por exemplo, né? Uma plaquinha, tipo uma folha de papel. Qual é a grande distância, né? Quanto é difícil dizer, tá? Mas o fato é que o campo elétrico para esse objeto, para grandes distâncias, vai apresentar esse comportamento aqui, ó. Ele vai caindo. Para pequenas distâncias, a gente não sabe como calcular exatamente, tá? Para objetos reais, para objetos com a simetria comprometida, né? Que não sejam simétricos. Para objetos simétricos, a gente vai conseguir calcular, estimar direitinho, perto do objeto. Mas longe do objeto, a gente tem essa estimativa do campo elétrico para carga pontual, para qualquer objeto. Então eu já sei como é que é o campo elétrico a grande distância. Claro que à medida que eu vou chegando perto aqui, essa estimativa ela vai falhando. Tá? Mas é uma boa estimativa para grandes distâncias. Ok? Do campo elétrico. Bom, e como é que uma carga... Ah, tá. Aqui eu fiz para uma carga positiva. Se a gente pensar a mesma coisa para uma carga negativa, a única coisa que muda é que a seta está apontando para dentro. Ou seja, essa força vai estar apontando para dentro. Mas a análise aqui, ó, veja bem, eu usei o módulo aqui, né? Para estimar isso aqui, eu usei o módulo. Então, o módulo não tem direção e sentido. Então, não faz diferença. Isso aqui para carga negativa. Agora, e como é que uma carga pontual se comporta quando ela é colocada dentro de um campo elétrico? Bom, a carga ela vai sofrer uma força. Porque, veja, imagina que você tenha um objeto carregado negativamente aqui assim. Observa que esse objeto ele tem ao redor dele um campo elétrico, né? O campo elétrico ele aponta para o centro do objeto. É um campo convergente. Então ele vai apontar aqui para o centro do objeto, assim. Opa! Tá? Ele é convergente. Converge para o centro do objeto.
Ok. Bom, e se eu chego aqui uma carga de prova, essa carga de prova vai sofrer uma força para dentro aqui. Agora, e se eu chegar aqui na redondeza, uma carga pontual, que observa que a carga pontual ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, a lógica aqui, a gente vai pensar em aproximar aqui uma carga pontual. É um objeto extremamente pequeno, carga pontual é isso, né? Carregado. Por exemplo, se esse objeto for carregado positivamente, chegando aqui nas proximidades, observa que ele vai sofrer uma força de atração. Essa força vai ser dada pelo produto. O valor da carga aqui, a carga pontual, não é o que é zero, tá? É uma carga pontual. E esse aqui é um objeto de carga aqui, ó, né? Eu pus aquele Q maiúsculo aqui para dizer que ele está carregado negativamente com a carga Q maiúsculo. E essa carga Q maiúsculo aqui, ela é a carga do objeto aqui, ó, carregado. É essa carga Qzão aqui, ó, que está gerando o campo elétrico. Esse campo elétrico vermelho aqui, ó, essas linhas de campo. E aí eu venho com um outro objeto, com uma carga Q minúsculo, aqui, e observo que essa carga Q minúsculo vai sofrer a interação aqui, vai sofrer uma força, vai interagir por uma força elétrica F aqui, ó. Essa força elétrica vai ser dada como produto da carga pelo campo. Veja bem, o campo elétrico é definido como a força sobre a carga, passo a carga multiplicando aqui, eu vou calcular a força. Tá? Essa é a lógica, é bem simples aqui. Então, eu tenho, dado um campo elétrico, eu tenho qual é a intensidade da força elétrica que atua sobre ele. A força vai possuir a mesma direção e mesmo sentido de E. Tá? Se a carga for positiva, e a mesma direção e o sentido contrário se que for negativo. Tá vendo? Aqui, no caso da carga positiva, vai estar no mesmo sentido do campo elétrico. Se a carga for negativa, vai estar no sentido oposto. Ok? Alguma dúvida até aí? Não, Professor, esse material eu vou colocar lá no Canvas, tá? professor, eu tenho uma dúvida em questão da aceleração e da velocidade. Você ainda vai falar? Vamos ainda falar. Tá bom, então, vou esperar. Aceleração e velocidade de cargas, né? Isso. Sim. Aí, a aceleração vai estar relacionada com a resultante de força sobre o objeto, né? E a velocidade vai variar de acordo com a aceleração, né? Nós vamos fazer alguns exemplos e alguns deles caem nesse assunto, ok? Bom, vamos para o primeiro aqui, ó. Uma partícula com carga, uma partícula, né, não é um objeto carregado, né? Com carga Q igual a 1 milicoulomb. 1 milicoulomb é 1 vezes 10 a menos 3 coulomb, tá? É uma carga aí. Está parada na origem. Para determinar o campo elétrico gerado por essa carga em x igual a 1 metro, uma estudante posicionou uma carga de prova que é 0,1 microcoulomb. Tá vendo? Olha só. A carga de prova que a pessoa usou ali, ó, é 1 microcoulomb, né? Então, eu vou escrever aqui, ó. A carga de prova, que é 0, é 1 microcoulomb. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. 1000 vezes menor, tá vendo? Né? É uma carga pequenininha em comparação com essa, porque ela é 1000 vezes menor. Essa é pequena, né? Mas essa é gigantesca, se a gente pensar em termos de elétrons. É um número enorme de elétrons aula, né?
Então, isso é um número muito grande de cargas acumuladas lá. Só que, como cada carguinha é muito pequenininha, a carga total não é um número muito grande. Entretanto, essa carga é um número muito menor ainda, 1000 de carga total. Qual foi o valor do campo elétrico encontrado pelo estudante? Em seguida, ela substitui a carga de prova por outra, de valor Q02, 2 microcoulomb. Ela substitui, então, o Q0 para um Q02, 2 microcoulomb. Qual foi o valor do campo elétrico calculado dessa vez? A que conclusão se pode chegar em relação à carga de prova? Bom, então vamos lá. Eu vou calcular aqui o campo elétrico, né? Que ela é isso que está pedindo na letra A, né? O campo elétrico. O campo elétrico na letra A, o campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga de prova. Né? Observa que para fazer isso aqui eu não preciso fazer a conta. Eu posso lembrar que quando eu faço essa conta aqui, a gente cai nisso aqui, ó. Q sobre R ao quadrado. Esse Q aqui, ó, é o Q maiúsculo. Tá? Ok? Então, eu vou calcular desse jeito. O campo elétrico, 9 vezes 10 a 9, é o K, vezes a carga Q maiúsculo, é 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3, dividido por... É 1 metro, né? 1 metro. 1 ao quadrado. Observa que aqui, ó, a carga ela está na origem de um sistema de coordenadas. E ela é positiva. Ela é positiva, né? Ó, não falou nada aqui, ó. Falou carga Q. Então, ela é positiva. Né? E observa que a carga de prova vai estar fora do objeto aqui, ó. Essa aqui a gente considera uma carga atual. Né? Então, é um objeto perfeitamente esférico, ou então é um objeto extremamente pequenininho. Né? Por isso que eu vou agir desse jeito. Eu vou supor. Quando não falar nada, pode supor que é uma carga pontual, tá? Quando falar assim, uma carga, pode pensar que é uma carga pontual. Ok? Se falar a forma do objeto, o raio, aí pode ser que não seja possível considerar uma carga pontual. Se falar uma chapa carregada, aí a gente vai ter que ver. Para grandes distâncias, pode ser que seja uma carga pontual. Agora, se não falou nada, a gente vai tratar essa carga como pontual. Além disso, falou que é uma partícula. Partícula é uma carga pontual, né? Podemos supor dessa forma. Então, observa que aqui, ó, esse objeto, ele está gerando em torno dele um campo elétrico. E a gente vai estimar esse campo elétrico usando essa lógica aqui. Eu vou pegar e pensar no Q0 como uma carga de prova colocada ali. Observa que aqui eu faço fazer essa conta, né? 9 vezes 10 a 9 vezes 1 vezes 10 a menos 3. Né? 9 menos 3, 6. Então, o campo elétrico aqui, ele vale 9 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. Observa que a carga de prova não entrou na conta, porque ela é a sonda. Ela não interfere, em princípio. Esse aqui é o campo elétrico de uma carga pontual. No caso aqui dá para usar. Campo elétrico é carga pontual. 9 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. Agora, olha a letra B. Em seguida, ela substituiu a carga de prova por outra, de valor Q02, 2 microcoulomb. Ela trocou esse objeto aqui, ela trocou a sonda.
qual foi o valor do campo elétrico calculado dessa vez? O que vocês podem me dizer na letra B? Como é que fica o campo elétrico agora? Estão me ouvindo aí? Como é que fica o campo elétrico agora? Ela trocou a carga de prova, tá? Ó, na letra B, ela pega o Q0 e usa um outro Q0. O Q0 agora é 2 microcoulomb. 2 vezes 10 a menos 6. 2 microcoulomb, que é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. O que muda agora? Nada, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Continua o mesmo campo elétrico. Porque, veja bem, eu não estou medindo o campo elétrico da carga de prova. Eu estou medindo o campo elétrico da carga pontual que gerou o campo elétrico. Concordam comigo que a mudança na ponteira de um voltímetro não vai mudar a tensão que eu medi? Eu pego o voltímetro, meço a tensão ali nos terminais ali da CEMIG ali. Aí eu encontro 120 volts. Aí eu troco o medidor, pego outro medidor, pego outro aparelho de medida e meço de novo. Vai mudar a medida? Em princípio, não vai mudar a medida. Se mudar a medida é porque os dois aparelhos não estão com a mesma calibragem, né? Mais ainda, se eu mudar somente a ponteira, pego e troco a ponta pego um outro fio, né, um outro cabo, para poder ligar lá, não vai mudar nada a medida. A medida do campo elétrico aqui, ela não depende do medidor. Isso aqui, ó, é o medidor, tá? Então, o fato dela mudar aí não muda nada. Né? O campo elétrico, ele não depende da carga de prova. Lembra que a gente cortou a carga de prova na hora que fez a conta, não? Essa é a conclusão. 9 vezes 16, nos dois casos, o campo não depende da carga de prova, sempre, tá? Ou melhor, nunca, né? O campo nunca depende da carga de prova, tá? Ok? E é por isso que a gente pensa numa carga de prova pequenininha. Porque o risco aqui é a carga de prova influenciar na carga aqui, ó. Existe esse risco. De que forma? Por exemplo, imagina que esse objeto aqui, carregado, ele seja um condutor. E aí a carga de prova, ela pode induzir a separação das cargas aqui. Ela pode fazer uma eletrização por indução aqui, alterar a distribuição das cargas aqui em função da interação dela com o outro. Só que aqui, observa que ela é 1000 vezes menor. Então, a interação dela com o campo elétrico, a influência dela aqui no campo elétrico aqui é muito pequenininha. Então, eu posso desconsiderar essa influência, tá? Por isso que a gente tem que pensar na carga de prova que seja bem pequena. Campo de uma carga pontual. Aí vamos lá, ó. Calcule o campo elétrico gerado pela carga Q1 35 milicoulomb fixada na origem em Z igual a 3 centímetros. Então, como é que é isso? Ó, eu tenho a origem aqui, e eu vou chamar de Z, essa direção aqui. É a direção Z. Posso chamar qualquer direção de Z, né? Essa aqui eu vou chamar de Z, ó. A carga Q1, ela está fixa na origem. Então, eu vou pôr ela aqui, ó. Ela está aqui, ó. É a carga Q1. Tá? E eu quero calcular o campo elétrico a uma distância de 3 centímetros. Vamos dizer que aqui é 1 centímetro, aqui é 2, e aqui é 3 centímetros. Eu quero calcular o campo elétrico aqui. Aqui é em centímetro. Né? Observa que a carga aqui não falou nada, então parece ser uma carga positiva, né? E o campo elétrico ele deve ser para cá, ó.
Eu posso pensar nas linhas de campo. As linhas de campo aqui são radiais para fora. Haja visto que é uma carga pontual, não falou nada, é pontual. Então, eu vou supor que a distribuição é assim. Ok? Então, aqui nesse lugar, o campo elétrico é desse jeito ali. Mas aqui ele está pedindo é o módulo do campo elétrico, né? O módulo do campo elétrico. Lembrando que o vetor campo elétrico eu posso representar desse jeito. Aqui, então, eu estou pensando que tem uma carguinha de prova, que é zero, né? Para eu poder medir o campo elétrico aqui, ó. Medir a força elétrica, dividir pela quantidade da carga de prova, que é zero. E aí eu vou estimar o campo elétrico. O campo elétrico é K, Q1, tá vendo? É o Q1, tá vendo? Dividido por R ao quadrado. Então, o campo elétrico vai ser 9 vezes 10 a 9. O Q1 é 35 milicoulomb, 35 vezes 10 a menos 3, dividido por 3 centímetros. 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2, né? Lembrando que isso aqui está ao quadrado, então é 0,03 ao quadrado, tá? Esse é o campo elétrico. Tá vendo a resposta aqui, ó? 3,5 vezes 10 a 8 Newton por coulomb. Vamos calcular isso aqui? Deixa eu tentar aqui com a calculadora. Essa calculadora não está muito... Estou um pouco apanhando com ela aqui. Mas eu vou fazer, ó. 35 vezes 10 a menos 3. Isso aí, ó. Vezes... vou multiplicar por 9 vezes 10 a 9. 9 vezes 10 a 9. 315 milhões aí, né? Dividir por 0,03 ao quadrado, né? Fechar o parênteses aqui e igualar. 350, 1, 2, 3. 3, 6, 9. 3, 6, peraí. Acho que tem alguma coisa que não tá legal aqui não, peraí. Professor, o meu deu 3,5 vezes 10 elevado a 11. 11, né? É. Eu tô achando que não tá certo essa conta aqui não, esse resultado aqui tá errado. 9 vezes 10 a 9, ó. 9 vezes 10 a 9, né, ó. 9 bilhões aí, vezes 35 vezes 10 a menos 3. Menos 3. Aí dá isso daí, ó, 315 milhões. Dividido por 0,03 ao quadrado. Fecho parênteses. Igual. Aí, ó, 3, 6, 9, 10, 11. Tá errado isso aqui. O campo elétrico é 3,5 vezes 10 a 11 Newton por coulomb, tá? A resposta ali tá errada no slide. Esse é o valor do campo elétrico nesse ponto aqui. Ele é radial para fora. Ele empurra, né? Ele exerce uma força sobre a carga de prova horizontal ali no sentido de afastar a carga de prova da origem. Ok? Alguma dúvida aí? Então essa conta aqui dá 3,5 vezes 10 a 11. Uma carga pontual Q, mais Q, né? Está posicionada na origem
E uma carga pontual mais 2Q está posicionada em x igual a A, onde A é positivo. Qual das afirmações é verdadeira? Perto das cargas, o campo elétrico pode ser nulo fora do eixo, x. Perto das cargas, a intensidade do campo elétrico pode ser máxima fora do eixo. O campo elétrico pode ser nulo em algum ponto entre as cargas. O campo elétrico pode ser nulo sobre o eixo em pontos finitos que não estejam entre as cargas. Vamos ver isso aqui. Para a gente entender isso aqui, a gente vai lembrar que a força elétrica, veja bem, para a gente estimar o campo elétrico, a gente usa a força elétrica sobre uma carga de prova, né? E veja, a força elétrica, ela é uma força, como todas as outras, a gente usa o princípio de superposição. A gente soma as forças vetorialmente no corpo para calcular a força total. E o campo elétrico, ele vai ser calculado desse jeito, tá? Então, observa que eu vou somar as forças. Como eu vou somar as forças, dividir pela carga de prova, então eu posso pensar que eu vou somar o campo elétrico vetorialmente, tá? Então, do mesmo jeito que a gente fez soma de forças vetoriais, lembra na última sessão? Do mesmo jeito que a gente fez com a força, a gente vai fazer com o campo elétrico. Bom, vou montar aqui o sistema, como é que é, né? Ó, é uma carga mais Q, está na origem. E uma carga mais 2Q está em A. Nós fizemos um problema desse tipo para calcular a força, né, sobre uma carga entre elas. Mas aqui, quero calcular o campo elétrico. Então, aqui é o zero, e aqui é a posição A. E aqui é o eixo X. Né? Estou pensando no eixo X, né? E ali é a posição A. Observe que aqui no A, no zero, tem uma carga pontual, tá? Um objeto carregado, pequenininho. Ou então um objeto esfericamente simétrico, esferinha, tá? E aqui no ponto A tem um outro objeto, também uma esfera. E os dois objetos estão carregados positivamente, um com mais Q e outro mais 2Q. Então aqui é mais, é Q. E aqui também é mais, 2Q, tá? Observa que os dois objetos aqui geram em torno deles um campo elétrico, né? E a gente pode representar o campo elétrico por linhas de campo, né? As linhas de campo, elas são representadas, no caso de um campo, de uma carga positiva, como linhas divergentes, que saem assim. Então, essa para cá, 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 e assim por diante. E aqui também. Só que esse aqui é mais intenso, o que significa que saem mais linhas aqui. Tá vendo? Eu vou tentar fazer o dobro de linhas. Aqui eu fiz 3, 6, 7. Então, ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou pôr mais, ó. 11, 12, 13, 14. Tá vendo? Ele é mais intenso, esse campo elétrico aqui, porque o dobro de carga vai produzir o dobro de campo elétrico. Mais intenso. Então, o dobro de número de linhas aqui, saindo dele aqui. Mas isso não vai ser importante nesse momento, não. Agora, observa que a gente vem e vai colocar uma carga de prova aqui na redondeza desse objeto, dessa construção. São dois objetos carregados positivamente ali. Nós vamos colocar uma carga de prova para a gente tentar descobrir onde que o campo elétrico é nulo, tá vendo? Ó? Ou então onde que ele é máximo. Tá? Ó. Vamos pensar aqui no nulo, né? Vamos pensar no nulo, mas veja que a gente vai concluir também sobre
o máximo aqui também. Observa que a maior parte das afirmativas aqui trata do campo elétrico nulo. O que significa o campo elétrico ser nulo? Significa que a carga mais Q vai produzir um campo elétrico igual à carga mais 2Q, e eles vão se anular. Tá? A soma dos dois tem que ser zero. Isso significa que os dois campos elétricos têm que ser iguais e em sentidos opostos. Tá? Entenderam isso? E é o campo elétrico numa carga de prova. Né? Eu vou pensar aqui em termos de uma carga de prova. Para o campo elétrico ser nulo, observe que eu posso pensar que a força elétrica vai ser nula também. Concorda? Ora, o campo elétrico ele é calculado em termos da força elétrica. É a força elétrica dividido pela carga de prova. Para ele ser nulo, haja visto que a carga de prova não é nula, então a força tem que ser zero, concorda? Para ele ser nulo, a força tem que ser nula. Então eu vou procurar aqui onde que a força sobre o objeto, a carga de prova, ficaria nula. Aí eu vou tentar aqui as várias opções aqui. Perto das cargas, o campo elétrico pode ser nulo fora do eixo X. Eu vou pegar aqui, fora do eixo X, é qualquer lugar fora dessa linha aqui, né? Essa é a linha, né? Então, eu vou pegar qualquer lugar aqui, vou imaginar uma carguinha de prova aqui em qualquer lugar aqui. Por exemplo, aqui assim, ó. Observa que a carguinha de prova ela é positiva. Ela está fora do eixo X, tá vendo? Observa que... Não, eu vou pôr para cá, ó. Desculpa, que aqui vai ficar difícil de desenhar. Vou pôr aqui assim, ó. Fora do eixo X, tá vendo? Observa, eu posso pegar em qualquer lugar, tá? Fora do eixo X, observa que essa carga aqui, ó, ela repele a carga de prova. Aplicando, então, na carga de prova uma força nesse sentido, concordam? E essa daqui, ó, também repele, aplicando uma força na linha entre as duas aqui, ó. Existe a chance disso aqui anular? Qual a chance da soma de Fq é a força devida a Q? E aqui é o F2Q. Ou vice-versa. Aqui, na verdade, é o contrário. 2Q e Q. Existe alguma chance disso aqui se anular? Veja bem, a afirmação aqui é genérica. Qualquer lugar fora do eixo X. Esse lugar está fora do eixo X. Existe a chance da força aqui se anular? Sim ou não? Somar ali dá zero. Somar esses dois vetores e dá zero. Desse jeito. Não. Hã? Não dá, não. Não dá, não dá. Porque, tá vendo? Ele sempre tem uma componente na mesma direção, né? Então aqui não há como anular o campo, a força resultante. Portanto, não há como anular o campo elétrico fora do eixo X. Tá? E veja que a gente pode pensar isso em qualquer lugar aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, fora do eixo X, ó, com ela aqui, ó, mais. Essa daqui vai estar repelindo para cá. Essa daqui vai estar repelindo para cá, ó. Observa que, tudo bem, que a componente no eixo X aqui, ó, pode se anular. Mas essa componente aqui nunca vai se anular. Esse objeto ele vai tender a ser repelido para longe aqui. Porque eu tenho duas cargas positivas, tá vendo? E a carga de prova é positiva também. Né? Tudo bem isso aí? Então a letra A não é verdade. Pode eliminar a letra A. Agora, perto das cargas, a intensidade do campo elétrico pode ser máxima, fora do eixo X. Máxima. Observa que não tem jeito também não. O campo elétrico ele vai ser máximo no eixo X.
tá? Ele vai ser máximo aqui no eixo X, tá? Onde o campo elétrico se soma, né? Ó. Esse aqui, ó, vai se somar com ele, máximo para cá. Aí vai ter um ponto de máximo aqui. E vai ter um máximo para cá também, ó. Esse aqui, ó, aqui tem uma componente para cá, vai se somar com esse, em algum lugar aqui. Em algum lugar aqui, ó, o campo elétrico de um e do outro estão no mesmo sentido. Claro que de um e de outro eles vão ter intensidades diferentes, porque tem distâncias diferentes, né? Então, mas isso só vai acontecer ao longo do eixo X, tá? Não fora do eixo X. Fora do eixo X não tem jeito dele ser máximo, não, né? Só no eixo X. Então aqui não. Ó, o campo elétrico pode ser nulo em algum ponto entre as cargas. Vamos analisar isso? Se eu pegar aqui um ponto entre as cargas, vou supor aqui uma carga de prova aqui, entre as cargas aqui, ó. Carguinha de prova vai estar aqui, ó. Observa que, agora olha o que acontece. Esse daqui, ó, o corpo mais 2Q, ele vai empurrar a carga de prova com uma força para cá, ó. Essa aqui é a força na carga de prova devido ao 2Q. Empurra. Já esse aqui vai empurrar para o lado de lá. Essa vai ser a força de Q. Observa que aqui, ó, existe a possibilidade de anular. Vai existir uma posição aqui entre as duas cargas que, ao longo do eixo X, que a soma das forças vai dar zero. Tá? Naturalmente, como a carga desse aqui é maior, essa posição vai estar mais próxima desse aqui. Ó. Vai ser um valor de A, um valor X da origem aqui, mais próxima da carga Q aqui. Mas vai estar entre as duas. Então, é essa a resposta aqui. Haja visto que a somatória das forças ali é possível zerar entre as cargas, então é possível zerar o campo elétrico ali no meio. Observa as linhas de campo aqui. Se a gente pegar as linhas de campo, ó, o dessa carga aqui, ele tá para cá. Vou fazer de vídeo. O dessa aqui tá para cá. E o dessa aqui também tá para cá, tá vendo? Nessa situação é que vai anular o campo elétrico. Eu tenho os dois campos elétricos em sentidos opostos. E aí eu tenho uma condição de anular aqui. Em outro lugar nenhum isso vai acontecer. Tá? Se a gente desenhar as linhas de campo assim, bonitinho assim, elas vão fazer um negócio assim. Ali no meio. No meio não, é num ponto entre as duas ali. Não é o meio certinho, não. Vai ser assim, ó. Aí vai ter um ponto ali que vai dar zero o campo elétrico. As linhas vão divergir das duas cargas e no meio ali ele vai apresentar um lugar onde o campo elétrico é zero. Compreendem? Certo? Então o campo elétrico ele vai poder ser zero entre as cargas. Por fim, aqui na letra D, o campo elétrico pode ser nulo sobre o eixo X em pontos finitos, que não estejam entre as cargas. Vamos analisar aqui nos pontos finitos. Se a gente pegar a carga de prova e colocar ela à direita aqui, por exemplo. Observa que aqui, ó, a força sobre ela, ó, esse objeto aqui, ó, vai estar empurrando para cá. Ó. E esse objeto também vai estar empurrando para lá. Ó. Não tem como zerar aqui, não. A força sobre esse objeto aqui
é no sentido de se afastar do conjunto. Então, a força resultante aqui não é zero. Então, esse aqui não é verdade. Ok? Não tem jeito. Essas alternativas a gente acaba tendo que analisar uma por uma. Né? O campo elétrico pode ser nulo em um ponto entre as cargas. Tudo bem? Agora, uma carga pontual mais Q está posicionada na origem, uma carga pontual mais 2Q está posicionada em x igual a A, onde A é positivo. Determine exatamente o ponto onde o campo elétrico é nulo. Então, nós vamos fazer de novo o problema, mas agora para calcular exatamente onde o campo elétrico é nulo. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer de novo o desenho ali, né? Ó, eu tenho aqui um eixo X. Na origem do eixo X tem uma carga pontual positiva mais Q. Numa distância x igual a A, à direita, tem outro objeto com a carga mais 2Q numa posição x igual a A. Então, aqui, ó, é A, tá? Então, a distância entre esses dois objetos é A. E a gente quer descobrir onde que o campo elétrico é igual a zero. Onde a posição, o valor do x, tá? Veja que aqui, ó, o x, ele começa aqui no zero e é assim, né? Então, a gente quer descobrir esse x aqui, ó. Assim, ó. X é igual a zero, x igual, é o x que a gente quer descobrir. Vai ter uma posição aqui, ó, onde o campo elétrico é zero. Né? A gente já discutiu aqui por quê? Porque ali os campos, o campo de um se anula com o campo do outro. Né? Observa que eu vou lembrar que a somatória dos campos elétricos, então, vai dar zero. Eu vou chamar esse aqui de essa carga aqui de 1 e essa carga aqui de 2, tá? 1 e 2. Então, significa que o E1 mais é o módulo, tá? Ou melhor, não. É o E1 mais o E2 tem que ser, né? Então, observa que os campos eles têm que ser divergentes, né? E1 tem que ser igual a menos o E2. Isso é o vetor. Agora, do ponto de vista de módulo, eu posso pegar E1, o módulo, tem que ser igual ao módulo do E2. Módulo de E1 tem que ser igual a módulo de E2. Ok? Então, vamos fazer aqui. Olha só, a conta aqui é essa aqui, ó. Eu vou pegar E1, o módulo de E1, olha só como é que eu calculo o módulo de E1. É o K vezes o Q, o E1 é o campo elétrico daquela carga mais Q. Veja bem, é o módulo da carga. Tanto faz, se fosse positivo ou negativo, eu ia colocar aqui de todo jeito Q. Dividido pelo X. Porque, veja, é essa posição aqui, ó. Então, como é que eu estou calculando esse campo elétrico? Eu estou calculando o campo elétrico naquela posição X. É o E1 no X. Então, é como se eu estivesse colocando ali uma carga de prova, mais estimando o campo elétrico aqui. Lembrando que eu divido pela carga de prova, então não depende da carga de prova. Fica só isso aqui, ó. KQ sobre x ao quadrado, né? Desculpa aqui, ó.
x ao quadrado aqui, ó. E o E2? O E2 é o campo, é o módulo de E2, tá? Campo elétrico da carga 2, ó. É K. Agora, em cima é 2Q. Ele tem o dobro da carga. Dividido pela distância ao quadrado. Aí, qual é a distância? Observa que é o mesmo ponto. É esse lugar aqui. Observa que é o que sobra aqui, ó. Como é que eu posso escrever esse pedaço que sobra aqui? O que vocês acham aí? Como escrever esse pedaço aqui? Lembrando que daqui até aqui é A, né? Como é que eu escrevo esse trecho aqui? Ó? É uma distância. É a distância da carga 2 até a carga de prova, tá? Q0 está aqui, ó. Não é a Professor, distância entre A1 e A2. estão mandando nos comentários aí, dá uma olhada. Isso. A menos X. Estão vendo aí, ó? Samuel escreveu ali, A menos X. Isso mesmo. Esse aqui, ó, é o A menos X. Tá? Não é o A. Né? O A é a distância entre A1 e A2. Eu quero a distância até esse ponto. É A menos X. Esse trecho menos o X. A menos X. Então, aqui vai ser A menos X ao quadrado. Tudo bem? E agora eu vou igualar essas duas coisas. Q sobre x ao quadrado tem que ser igual a K vezes 2Q sobre A menos X ao quadrado. Tudo bem? Vou cortar o 2. Ó, vou cortar o 2. Vou cortar o K. O 2 não corta, não. Vou cortar o Q também, né? Ó, o Q é igual. Aí, observa, eu vou ter essa equação aqui, ó. É 1 sobre x ao quadrado tem que ser igual a 2 sobre A menos X ao quadrado. A menos X ao quadrado, como é que eu escrevo? Eu posso até multiplicar aqui primeiro, né? E depois fazer. Eu posso multiplicar aqui cruzado, né? Ó. Aí fica assim, ó. A menos X ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. Aí eu vou fazer agora o A menos X ao quadrado. A menos X ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tem que ser igual a 2x ao quadrado. Tá vendo? Eu vou chegar na equação do segundo grau aqui. Né? 2x ao quadrado. Fica assim, ó. 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá x ao quadrado. Mais 2ax. Passei para cá, tá? Tô passando tudo para cá. Mais 2ax menos a ao quadrado. Isso tem que ser igual a zero. É uma equação do segundo grau. X ao quadrado mais 2ax menos a ao quadrado igual a zero. Estão acompanhando aí? Aí eu tenho que encontrar as raízes desse polinômio do segundo grau aqui. Essa equação do segundo grau. Aí, para fazer isso, eu vou passar aqui. X ao quadrado mais 2ax menos x ao quadrado. Não é isso? É isso mesmo, né? Aí, ó, o delta. Delta é B2, que é 4a ao quadrado, menos 4 vezes A é 1 vezes C. É B2 menos 4A, 1C, menos 4A ao quadrado. Delta deu zero, né? Ah, não, aqui é menos com menos. Dá mais aqui. É B2 menos 4C negativo. Tá vendo? Aí dá 8A ao quadrado. Delta. Então, o X
é igual a menos b, ó, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, não é isso? É isso mesmo? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser o menos b, que o b aqui é 2a. Então, é menos 2a mais raiz de 8a ao quadrado dividido por 2. E o x, isso, e o x duas linhas, as linhas é menos b, x', x duas linhas, menos b, que é menos 2a, mais, menos raiz de 8a ao quadrado, dividido por 2a. O a aqui é 1. Fica só 2, né? É 2, sobre 2. Tá certo isso? Aí, ó, o x' vai ser menos 2a, raiz de 8, o a pode sair, raiz de 8, como é que eu posso escrever? Raiz de 2, como é que é? 8, raiz de 8, como é que eu posso escrever? 2 vezes 4, né? Ó? É raiz de 2 vezes 4. Raiz de 2 vezes 4 é 2 raiz de 2. Então, esse aqui é mais 2 raiz de 2a sobre 2. Vai cortar o 2 aqui, ó. Raiz de 8 é 2 raiz de 2, não é isso? Aí eu vou cortar o 2. Não tenho 2 mais aqui. A mais raiz de 2a é raiz de... Raiz de 2 é 0,4. Então é 1,41a. Ah, não, aqui é, desculpa. É menos, né? Ó. É menos. Então é 1,41a, que é o raiz de 2 vezes a, menos 1. Menos a. Menos 1. Menos a. Que vai dar 0,41a. 0,41a. Lá em cima é a mesma coisa aqui, ó. Só que fica 1,41a mais a, que dá 2,41a. Mas lembra que a gente já chegou à conclusão que não pode ser fora do eixo? Tem que ser entre os dois. 2,41 aqui, ó, é fora. Então, essa resposta aqui, matematicamente é razoável, mas fisicamente ela não é possível, não. Esse aqui, ó. Então, essa é a resposta. 41. Aqui, ó. 0,41. Ok? Tá vendo que não tá no meio certinho, né? Tá mais perto dessa aqui com mais que, né? Mas veja bem que não é uma lógica muito óbvia, não. Tá? Não dá para responder assim, é tal lugar. Né? É obviamente em tal lugar. Não dá para dizer isso também, não. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Agora, vamos lá.
Essa aqui eu não vou fazer não, porque vai dar uma contalhada danada isso aí. Mas é a mesma lógica, tá? A figura mostra 3 partículas de cargas Q1, Q2 e Q3, todas situadas a uma distância d da origem. Determine o módulo do campo elétrico total produzido na origem. Tá? Observa que as 3 cargas, elas têm sinais diferentes, né? A Q1, vou até aumentar esse negócio que tá pequeno. A Q1 tem carga de 2Q, positivo. A Q2 tem carga menos 2Q. A Q3 tem carga menos 4Q. Tá? Essa daqui, produzindo um campo elétrico no centro aqui, ó, ela é positiva, então ela vai produzir um campo elétrico nesse sentido aqui. Ó. É o campo elétrico da 1. Essa aqui ela é negativa. Observa que ela produz um campo elétrico no mesmo sentido. Então, esses 2 campos elétricos aqui eles vão se somar. É o mesmo número, que a distância é a mesma. Então, o campo elétrico 1 e 2, eles são iguais. Esse aqui é o E1. Esse aqui é o E2. E1 igual a E2, igual a K, 2Q sobre D ao quadrado. Né? Eles são iguais e eles se somam aqui nesse ponto. Então, vai ser 2 vezes isso aqui. Então, E1 mais E2 vai dar 4K D ao quadrado. D é a distância entre eles ao quadrado. Agora, esse outro aqui, ó, ele vai produzir nesse ponto aqui, campo elétrico, nesse sentido, ele é negativo, né? Então, ó, nesse sentido. Esse aqui é o E3. Observa que a intensidade do E3 é fácil de calcular. É K 4Q dividido por D também, ao quadrado. O E3, então é 4K Q sobre D ao quadrado. Observa que esse, né, eu vou ficar... essa figura eu vou colocar no slide. Não consigo selecionar a figura. Agora sim. Vou passar ela aqui para o outro slide. Para a gente somar aqui. Observa que... Professor, sua tela parou de compartilhar aqui pra gente. parou? Show.
Agora sim? Sim, voltou. Voltou já. Beleza. Então a gente tem um campo elétrico para cá, que é o E3. E temos um campo elétrico para cá, que é só o E1 com o E2. Que eu vou chamar de E1, 2. Tudo bem? Aí observa que eu posso somar aqui, né? A soma dos dois, observa, vai estar aqui, ó. Né? Ó, se eu pegar aqui, fazer a regra do paralelogramo, a soma dos dois, entre os dois aqui, eu não vou fazer não, porque senão vai ficar muito embolado aqui. Mas observa que eu posso, ele quer aqui que eu calcule o módulo, né? O módulo do campo elétrico produzido na origem pelas duas cargas. Então, observa que o módulo aqui nesse ponto vai ser a soma vetorial dos dois. Né? Eu posso calcular o cosseno de cada um deles, né? Observa que o E3, na direção x, o E3x, é o E3 de 30 graus. E o E12x é o E12 cosseno de 30 graus também. Esses dois que nós vamos somar. Porque observa que as componentes na direção y, aqui ó, tem um E3y. E aqui tem um E12y. Elas se anulam. Ele fica exatamente no eixo x. Tá? Vou somar só as componentes x. Então eu vou ter o E3 e o E12, a gente sabe quanto vale, né? O E12 vale, E12 vale 4kq sobre d ao quadrado. E12 vale 4kq sobre d ao quadrado. E o E3 também vale 4kq sobre d ao quadrado. 4 e 4, 8. Vou somar os dois. 8kq sobre d ao quadrado vezes o cosseno de 30 graus. Né? Porque eu estou somando as componentes x. Que seria a soma dos módulos, né? Como eu estou somando as componentes x, então o campo elétrico total vai ser 8kq sobre d ao quadrado cosseno de 30 graus. Estou somando essas duas componentes aqui, ó. Essa é 2x com essa é 3x. E as duas são iguais, tá vendo? 4kq sobre d ao quadrado. E as duas valem são as componentes x. Então, cosseno de 30, cosseno de 30. Vou somar as duas aqui. É 2x e é 3x. Aí eu tenho isso. Ok? Alguma dúvida aí? Então, observa que o campo elétrico, a gente age como a força elétrica, a soma
vetorial. Agora, linhas de campo. A figura abaixo é um esboço das linhas de campo de duas cargas pontuais, mais 2Q e menos Q. Observe que são duas cargas de sinais opostos, tá vendo? Você concorda com a forma das linhas? Justifique e argumente. Ó, a carga negativa, deixa eu aumentar isso aqui. A carga negativa, as linhas entram nela, né? Tá certo? A carga positiva, as linhas saem dela, tá certo também. Agora vamos contar aqui o número de linhas. Lembra que o número de linhas é proporcional à carga elétrica, né? Porque o campo elétrico ele é proporcional ao campo elétrico, ou melhor, proporcional à carga, KQ sobre R ao quadrado. Então, ó, a carga negativa ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas entrando nela. E aqui, ó, essas 8 estão saindo dessa aqui. Além dessas 8, tem 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Né? Então, 16 linhas do lado de cá, 8 linhas do lado de cá. Né? Então, observe que o campo elétrico ele é mais intenso na proximidade da carga mais 2Q, nas proximidades da carga 2Q. Ok? Então, 8 das 16 linhas da carga mais 2Q saem da carga mais 2Q e entram na carga menos Q. Então, tá certo. Essa representação aí tá correta. Né? Sim, pois as linhas estão saindo da carga positiva. Estão saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. E o número de linhas que sai da carga positiva é o dobro do número de linhas que entra na carga negativa. Então, perfeito. É a representação razoável para as linhas do campo elétrico aí. Agora, olha essa aqui. Considere as linhas de campo abaixo. Assumindo que não há carga nas regiões mostradas, quais das figuras representam campos eletrostáticos? Campo elétrico. O campo elétrico aqui, nós estamos definindo ele dentro do contexto da eletrostática, né? Então, o campo elétrico aqui ele é invariável, né? Ele é constante. Tá? Por isso é chamado de campo eletrostático. Não tem dinâmica aí. Mas aí não tem problema nenhum aí, não, com isso, não. É só uma questão de representação do campo elétrico. A gente vai considerar uma região. Observa que não tem carga na região, tá? Não tem cargas nas regiões mostradas. Quais das figuras representam campos elétricos? A 1, por exemplo, aí representa um campo elétrico? Olha só. O que vocês acham? Observa que a figura indicada com a letra I aqui, ela tem, ao mesmo tempo, a terceira tentativa no teste. Posso abrir uma terceira tentativa, sim. Eu vou abrir para ficar para a semana que vem, tá? Mas aí vai ficar junto com o teste da outra unidade, tá? Que é a lei de Gauss.
Mas a lei de Gauss tem muita relação com isso aqui que a gente está estudando, tá? Então eu vou abrir uma nova tentativa no teste lá para a próxima semana, ok? Só vamos ver essa daqui, ó. Observa essa figura I aqui, ó. Observa que ela mostra linhas saindo bem do centro dela, tá vendo? Ó? Bom, na verdade, na metade à direita, as linhas estão saindo do centro. E na metade à esquerda, as linhas estão entrando. Isso aqui é possível do ponto de vista de carga elétrica, de campo elétrico? Haja visto que, inclusive, está falando que não há carga na região mostrada. Isso aqui não é possível. Mesmo que a gente pensasse que haveria aqui uma carga elétrica no centro aqui da figura, observa que não tem jeito. Né? A carga elétrica ou ela é positiva ou ela é negativa. Não pode, ao mesmo tempo, estar saindo linha e estar entrando linha, tá? Então, essa representação aqui não está correta. Isso aqui não representa campo elétrico. Né? Olha a II. A II já representa um campo elétrico. Porque observa que o campo elétrico aqui, ó, então eu posso dizer, eu posso imaginar que aqui tem uma distribuição de cargas, ó, na esquerda dessa figura aí, aqui, que devem ser positivas. E aqui tem uma outra distribuição de cargas que deve ser negativa, produzindo esse campo elétrico aí. Mas observa que essa distribuição é uma figura assimétrica. Não é uma figura, um plano exatamente aqui, e aqui também não é exatamente um plano, mas é possível ser um campo elétrico aqui. Observa que não há cargas aqui, as linhas estão passando pela região, tá vendo? Então é como se eu pegasse uma distribuição de carga positiva aqui, uma outra distribuição de carga negativa aqui assim, e pegasse e fizesse o desenho das linhas de campo. As linhas saindo de um e indo no outro. E aí, eu tirei uma foto da região entre as cargas ali. Que é aquele quadrado ali. Que é mais ou menos isso aqui. Ó. O fato é que há aqui uma assimetria, né? Os corpos aqui, que faz com que o campo elétrico fique desse jeito. Tá vendo? Ele está mudando. Aqui ele é uma linha retinha. Aí para cá, ó, ele está inclinando, deformando. Depois nós vamos ver que isso aqui pode ser um efeito de borda. Pode ser uma placa positivamente carregada de um lado e negativamente carregada do outro. Mas aqui, como se fosse um capacitor, mas aqui a gente está vendo um efeito de borda aqui. Então isso aqui sim representa um campo elétrico. Isso aqui, ó, não representa um campo elétrico, porque o campo elétrico ele não pode surgir do nada assim, não. Ainda mais em região que não tem carga elétrica. E além disso, uma carga elétrica ou uma carga pontual não vai ter uma linha só de campo elétrico, tá? O campo elétrico de uma carga pontual ele é simétrico, ele se distribui ao redor dela toda, não vai só numa direção. Assim. Então isso aqui não pode ser um campo elétrico. E esse 4 aqui também não pode ser o campo elétrico, não. O campo elétrico ele não inicia e termina nele mesmo, não, tá vendo? Ele sempre vai iniciar e terminar em cargas elétricas. Ele pode iniciar e terminar em cargas elétricas. Às vezes, a gente não vai indicar o término dele, por exemplo, assim. Ó. Aqui eu estou indicando o campo elétrico de uma carga positiva. Ele está terminando nas cargas negativas. Né? Mas aqui a gente representa, às vezes, desse jeito, como se as cargas que negativas estão no infinito aqui para esse objeto. Então esse aqui também não pode ser, não. Então é apenas a 2 aqui. Esse aqui não pode ser também, não.
apenas 2. É esse aqui. As outras aqui todas têm erros do ponto de vista da representação do campo elétrico aí. Apenas a 2. Bom, eu vou terminar por agora. Na próxima aula eu termino isso aqui. O que está faltando aqui é a representação do campo elétrico aqui, ó, para uma região entre duas placas, tá vendo? Esse aí. E aí também a força sobre uma carga dentro do campo elétrico. Ok? Pessoal, eu vou terminar agora, então. E na próxima terça-feira a gente continua, tá? Eu vou abrir lá o teste para mais uma tentativa, então. Beleza? Pessoal, valeu. Obrigado pela presença aí. Tentem fazer os exercícios complementares e também fazer o teste lá, né? Os testes da unidade 4, né? Beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês aí. Uma boa noite. E se cuidem aí, tá? Durante a semana aí eu estou à disposição nos canais aí, tanto no SGA, Canvas, Teams e também pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem me mandar pelo WhatsApp, ok? Um abraço, pessoal. Obrigado.